Olá, boa tarde a todas as pessoas, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai nos acompanhar. É um prazer estar novamente com vocês que nos ajudam a ecoar os diálogos de cidadania. Então, este é o nosso 21º episódio. E eu sou Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, barba grisalha, cabelo raspado. Eu estou usando uma camisa verde e um colar dourado e prateado. Atrás de mim, uma estante com livros, um quadro representando livros também e uma cortina bem clarinha. Eu sou um homem com deficiência e uso cadeira de rodas motorizada. Como eu disse para vocês, este é o 21º episódio do ECOAR Diálogos de Cidadania, que é um programa do Núcleo de Informações Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Unifase. E o tema de hoje é Ciência Cidadã, quebrando barreiras rumo à formação e ao conhecimento científico. O nosso objetivo é promover uma reflexão que contribua para a eliminação de todas as barreiras, sejam atitudinais, metodológicas ou instrumentais, que impedem ou dificultem o acesso de alunos com deficiência ao saber científico no ensino superior. Buscamos contribuir para a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Para debater esse tema, convidamos Matheus Oliveira, que é estudante de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem formação em Química e Farmácia. Extensionista no projeto FioLibras, da Fiocruz, Rio de Janeiro. E Jéssica Pereira é cientista de dados no Grupo Boticário, graduada em Engenharia Elétrica, com mestrado na área pela Universidade Federal do Paraná. Eu quero tomar a liberdade de fazer um pequeno comentário, Matheus e Jéssica, sobre este programa, que não está aqui no roteiro. Vocês certamente se esforçaram muito e têm muito mérito para terem chegado onde chegaram. Mas eu também quero ressaltar que a chegada de vocês a um patamar tão importante para a juventude brasileira, que é frequentar uma universidade, e, sobretudo, para pessoas com deficiência, também, além do mérito e do esforço de vocês, é resultado da luta do movimento social de pessoas com deficiência, que há várias décadas atrás começou a lutar, quando, infelizmente, naquela época, as pessoas com deficiência não tinham acesso nem sequer ao ensino primário, né? Quem dirá ao ensino superior. Então, parabéns a vocês e parabéns a todo o movimento social de pessoas com deficiência no Brasil. E muito obrigado por estarem aqui. Eu quero solicitar a nossa intérprete de Libras, a Hannah Beer, que faça, por favor, a sua autodescrição. Olá, eu sou a Hanna, sou uma mulher cisgênero de 30 anos. Tenho pele branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, visto uma camiseta preta e estou sentada diante de uma parede lisa, cinza queimado. Obrigado, Hanna. Muito obrigado. E agora eu quero pedir ao Matheus, por gentileza, Matheus, que faça a sua autodescrição, dizendo que eu vim de colar porque eu sabia que o Matheus também estaria de colar, não é, Matheus? Isso mesmo. Em língua de sinais, o Matheus diz: boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por este convite. O meu sinal de identificação na comunidade surda é a mão em forma de gancho batendo no peito. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho barbas escuras e cabelos cacheados, visto uma camiseta de botão branca com folhas pretas, uso um colar também, estou sentada ao lado da televisão. Temos uma estante com relógio, com alguns itens de iluminação, e atrás de mim tem uma parede clara e também um sofá. Muito obrigado, Matheus. É um grande prazer tê-lo conosco. Jéssica, agora, por gentileza, gostaria então da sua autodescrição, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir.
Antes de fazer minha audiodescrição, eu tenho que dizer para o Tuca que eu concordo absolutamente. Eu tenho muita sorte de viver na época que eu vivo. O pessoal normalmente fala para mim: Nossa, você é muito guerreira. Mais ou menos. Eu sou guerreira e tenho sorte. Me colocaram com a espada e o escudo no lugar bem certinho, né? Então, ok. Me chamo Jéssica, como o Tuca falou. Eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos. Estou usando fones de ouvido preto, um headset preto, uma camiseta roxa, um batom vermelho. E o meu fundo vocês me contam. Eu sei que é uma parede aqui do escritório, agora o que tem nela, eu honestamente nunca me preocupei em descobrir. Não se preocupe, Jéssica. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado por suas palavras também. E, enfim, é muito bom saber que também as pessoas reconhecem essa história de luta. E, obviamente, nós que somos mais velhos e que fizemos parte dessa luta, queremos muito que vocês a continuem. E, por favor, façam isso que, enfim, as gerações futuras agradecerão a vocês. Muito obrigado e vamos começar a entrevista, o nosso bate-papo em si. E eu queria, por gentileza, começar com você, Jéssica, por favor, nos falar um pouco como é que surgiu o seu interesse pela área que você hoje desempenha o seu papel profissional, como é que começou essa sua história que resultou agora na sua vida profissional. Hoje eu sou cientista de dados, né? Aham, No meu Boticário. Antes disso, trabalhei no Instituto de Pesquisa, por conta do meu mestrado. Então, bom, eu sou engenheira eletricista, depois eu fiz mestrado, e por conta de tudo que eu aprendi no mestrado, eu acabei caindo no Instituto de Pesquisa, e por tudo que eu aprendi no Instituto de Pesquisa, acabei mudando de carreira e vindo para a ciência de dados. Mas tudo o que eu fiz no mestrado, no instituto, aqui, tudo é nerdar, né? Eu sou nerd de espírito, assim. Eu descobri isso ainda no ensino médio, graças a Deus. Nem todo mundo reconhece a sua própria, como é que chama? Vocação, ainda com 16, 17 anos, mas eu tive muita sorte de descobrir isso ali ainda muito jovenzinha. Aí eu perguntei para o meu professor de física, porque que eu realmente só mandava bem nisso, tudo o resto era o ó do Brogodó. Então, uhum, eu perguntei para ele qual a profissão que ele me recomendaria, né? E aí, lá nos idos de 2003, que hoje eu estou com 38, né? Tô fazendo 39. De 2003, quando eu fui prestar vestibular, ele falou assim: Olha, o que está em alta agora é engenharia elétrica. Eu te recomendo que você faça isso, você passa no uhum. vestibular e tudo. E foi isso que eu fiz, fui na onda do mestre, assim. Ele falou, já que ele sabia, eu mandava bem na matéria dele, então, e eu não me arrependo. E, de fato, foi muito bom para minha formação de caráter, para minha formação como o professor de cálculo falava, para o nosso enlaçamento de raciocínio, que quando a gente faz faculdade de engenharia, qualquer uma, a gente aprende a resolver problemas, né? A gente não apenas inventar soluções mirabolantes, mas a gente aprende a resolver problemas e tudo que a gente passa durante o curso é para gerar esse enlaçamento de raciocínio que eles chamavam lá na universidade. Que bonito isso, Jéssica, muito bonito. Apesar de, às vezes, a gente achar que a engenharia é uma ciência tão dura, mas quando você usa esse termo, ela se suaviza demais. Obrigado, Jéssica. E depois quero saber mais coisas sobre, enfim, tudo que você passou e enfrentou para chegar, e para estudar engenharia. Mas, Matheus, e você? Você já tem formação na área de farmácia, é isso? E agora está fazendo medicina? O que que te levou a isso? E eu fico muito curioso, assim como também a questão da Jéssica, porque a medicina sempre o estudo, os cursos de medicina me parecem sempre são tão conservadores, né? E aí, como que é para um estudante surdo escolher um curso que já de pronto me parece muito excludente, né? Mas nos fale um pouco sobre essa sua opção, por favor, Matheus. Pois então, essa é uma excelente pergunta. Eu tenho essa mesma perspectiva que você tem, né, Tuca, em relação a conservadorismo do curso de medicina. Na verdade, eu cresci uma pessoa surda, eu sempre fui surdo, minha família é ouvinte, então
essa questão da surdez na perspectiva, né, linguística e cultural foi algo que nunca veio da minha família, né? Então, a primeira vez que eu tive um contato com uma pessoa surda foi na escola. Então, hoje eu sou, né, o primeiro aluno surdo de medicina em todo o Brasil, né? Então, realmente, hoje eu me vejo como pessoa surda e ocupando esse espaço também. E durante a minha formação, né, durante as minhas escolas, não tinha presença de intérpretes, né, durante muitos anos, né. Eu fiz o ensino médio depois no IFF, né, no Instituto Federal Fluminense, e isso me possibilitou também seguir alguns caminhos, né. Depois eu pude fazer a prova para o curso técnico, né? Mas aí também minha família tinha um certo receio por eu ser uma pessoa surda e ter que me mudar para outra cidade, distante da onde eu vivia, então tinha uma certa preocupação, mas eu fui mesmo assim, né? Eu acreditava em mim mesma, eu sabia das minhas responsabilidades. Eu passei, então, primeiramente no curso técnico em Química, né? Então, que é um curso também bastante tradicional, não só a medicina é muito conservadora e tradicional, né? Então, o olhar que se tem para a pessoa surda é realmente desafiadora, né? Um mundo predominantemente ouvinte, né? E depois disso ali durante o ensino médio, né, eu estava ali bastante ansioso em relação ao que fazer. Eu estava na dúvida entre os cursos de engenharia também e o curso de medicina. E na época, né, que eu estava para me formar, a gente ainda não tinha cotas, a política de cotas, né? Então, eu entrei, eu estava nessa dúvida, enfim, e aí acabei decidindo por ir ali para engenharia civil. Eu fui aprovado primeiro no curso de engenharia civil, já na graduação, mas era uma cultura totalmente diferente da minha, né? E também, assim, conteúdos de cálculo e tem conteúdos que eram muito complicados. A gente tinha professores que também não eram brasileiros, o que dificultava ainda mais a minha comunicação também durante as aulas da graduação. E eu gosto muito, né, da área de exatas, mas eu confesso que foram vários fatores que dificultavam mesmo o meu desenvolvimento ali dentro, né? Então eu acabei fazendo o Enem pela quarta vez. Fiz as provas, obtive notas razoáveis, né, muito boas em relação às pessoas ouvintes também, mas aí eu ficava ali nessa de qual curso eu queria escolher, para onde eu queria ir, porque na verdade eu não queria estar nas exatas, eu queria estar fazendo o curso de medicina, né? De todo modo, estava aguardando a oportunidade de me passar, de passar, né, na seleção. E ali, durante a pandemia, eu optei por fazer o curso em farmácia, em começar o curso de farmácia. Eu comecei, então, fui aprovado, né, no curso, e como era a época da pandemia, era totalmente remoto, era na modalidade remota o curso, né, que eu estava fazendo, mas eu senti que ele era um pouco raso, que não estava fluindo muito bem. Eu queria mesmo, na verdade, era o curso de medicina, né? E aí a minha família acabou me incentivando. Aliás, em um primeiro momento, minha família não me incentivava. Achavam que às vezes eu nem seria capaz, pela preocupação em relação à surdez, né? Era uma preocupação muito audiocêntrica, sabe? Era um cuidado, uma superproteção vinda pelo foco muito grande na perda da audição e não olhando as minhas outras capacidades, né? Mas aí, assim como a Jéssica falou, eu já sabia quem eu era, né? Eu já sabia o que eu queria fazer, eu já sabia da minha decisão e sabia que medicina era onde eu queria estar. Então, foram várias portas, né, que foram se abrindo e eu fui abrindo as portas, né, mas sabendo onde eu queria chegar, que era justamente no curso de medicina. E sofri muito preconceito, sim, de pessoas que questionavam a minha capacidade de entrar, perguntavam como seria possível uma pessoa surda médica, como que Matheus, seria um momento. possível. Eu vou perguntar sobre isso para você, sobre os preconceitos e sobre as barreiras. Eu quero saber mais sobre isso. Justamente, eu quero dedicar um tempinho para a gente discutir sobre as barreiras, os preconceitos e tal, que é justamente essa pergunta que eu vou fazer agora, que é o seguinte, né? Quero justamente saber das barreiras, dos preconceitos que vocês enfrentaram. No caso, Jéssica, queria saber de você sobre duas barreiras específicas. Uma seria a barreira atitudinal, de as pessoas considerarem aí muito
semelhante ao que o Matheus estava colocando e vai colocar mais, sobre as pessoas acharem como que uma pessoa cega vai ser engenheira, né? Eu tenho certeza, desculpe eu falar assim, mas eu tenho certeza que você ouviu esse tipo de colocação, né? E, enfim, e, e também nos fale um pouco sobre essas barreiras do preconceito, mas também depois gostaria de que você nos falasse um pouco das barreiras metodológicas, do aprendizado mesmo, como é que você fez, como foi. Gostaria muito de saber também como é que foi o papel dos professores nesse processo. Por favor, Jéssica. É bastante pergunta. Se eu me empolgar É aqui e uma de esquecer de cada vez, alguma, né? você Primeiro, me as barreiras lembra. do preconceito. Vamos lá. Tá, então vamos começar pelas barreiras atitudinais. Ah, deixa eu esclarecer uma coisa primeiro. Eu não sou cega corte congênita, eu sou congênita. Eu perdi a visão no meio do curso de engenharia. Então, eu comecei a adoecer com 12 anos e eu perdi a visão com 20. Então, quando eu prestei vestibular, em todo o ensino médio, eu não achava, eu já era baixa visão, mas eu não tinha consciência disso. Para mim, eu estava doente, eu estava me tratando, assim. E aí, com Aham. 20 anos, aí eu perdi a visão, aí eu fiquei um ano de molho, e aí eu voltei. Aí eu voltei, eu falei com o reitor, né, na época. Puxa vida, é uma pena, mas eu não lembro mais o nome dele. Ai, que dó. É esse tipo de nome que a gente não devia esquecer, né? Mas eu falei com o reitor aqui do Cefet-PR, agora é Universidade Tecnológica Federal, né? Naquela época Uhum. era Cefet-PR. Aí eu falei, ó, esse é a situação, esse está de coisa, eu quero voltar, vocês me recebem? Aí ele falou assim, deixa eu consultar o pessoal aqui, aí eu entro em contato. Aí isso foi no final da semana, no começo da outra semana, ele falou, Jéssica, pode voltar. A gente armou um plano, né, um planejamento sobre quais as disciplinas eu devia começar, e a gente eu voltei, né, eu voltei com 3 disciplinas principais que, pelo planejamento que eu fiz com o reitor, elas, digamos assim, elas abarcariam com uma amostragem significativa todos os desafios que eu teria durante o curso. Essa era a ideia dele, tá? Agora, ponto, parágrafo. Sobre a barreira atitudinal, eu tenho, assim, Tuca, eu não sei qual que é a tua perspectiva, mas dentro da minha perspectiva, todas as barreiras são atitudinais, tá? Porque uma barreira metodológica Concordo, é concordo com porque você. Concordo é com por, você. é por causa, tudo bem, é por causa da má formação ou da falta de interesse ou da despreocupação daquela pessoa que tá instruindo, né? Seja um instrutor, seja um supervisor, seja um professor, seja um palestrante. Então, a gente pode elencar diversas justificativas, tá? Pode ser Uhum. ignorância, pode ser, tipo, pode ser que nunca tenha lidado com isso antes, mas ainda assim é atitudinal. Porque tem Sim. a ver, porque dentro da minha perspectiva, a barreira atitudinal tem a ver com o arcabouço cultural. E arcabouço cultural é feature de sociedade, saca? É que nem, sei lá, você dar o lugar para uma pessoa mais velha no ônibus, é igual a você dar passagem para uma outra pessoa que está cheia de bagagem, é igual você jogar o lixo no lixo, não na beirada do lixo, não pertinho do lixo, não a 3 passos do lixo, não fora do lixo, mas jogar o lixo no lixo, ou você sair de máscara durante a Covid, ou agora a gente, tipo, secar os potinhos para não dar dengue, tudo isso são questões atitudinais que são expressões do arcabouço cultural. E dentro do arcabouço cultural que a gente vive hoje, a, a menção sobre deficiência ainda é muito rasa. Deficiência ainda é falado aos sussurros pelos cantos. Esse programa que vocês estão tendo agora é um programa muito corajoso. E como você comentou lá no começo, graças ao pessoal que realmente fez o seu levante lá no passado, é que hoje a gente pode falar, eu sou uma pessoa com deficiência sem sentir vergonha, e cara, sem sentir culpa. Há pouquíssimo tempo atrás, ah, eu venho de uma cultura evangélica, né? Então, eu perdi a conta de quantas pessoas tentaram me curar, assim. Eu A mim aceito as também, viu, Jéssica? A orações, mim é, também. eu aceito as orações de bom grado, eu aceito as vibrações positivas, mas ainda tem pessoas tentando curar a gente. Tipo, ainda tem pessoas, ainda é visto a deficiência como ônus da pessoa, não como Uhum. uma característica pessoal. Então, Uhum. veja, se ainda existe esse incrustamento no arcabouço cultural
que é visto como ônus, que é visto como... como é que chama? Desculpa, depois da Covid, minha memória ficou como castigo de Deus, sabe? Enquanto a deficiência tiver esse estigma, ela for estigmatizada, dificilmente as pessoas vão colocar no lugar a ficha de eu preciso lidar com isso, saca? Porque a gente só lida com alguma coisa quando ela se torna normal. Ok, vamos lidar com isso. Ah, eu tenho um aluno com deficiência, eu tenho um estudante com deficiência, vamos lidar com isso. Mas ainda assim, lá incrustado na mente, no fundo do inconsciente das pessoas, existe aquela formiguinha dizendo: isso é ônus da pessoa com deficiência. Não é problema meu, é ônus dela. E aí vem todos os adjetivos que eu listei anteriormente, né? Mas ainda está incrustado. Então, para mim, todas as barreiras são barreiras atitudinais. O que você está falando, Jéssica, é muito. Você já deve ter ouvido falar do famoso modelo médico e modelo social da deficiência, né? É, Então, o modelo médico coloca todo o ônus na pessoa com deficiência. E o isso. modelo social vê as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência e barreiras que podem ser desconstruídas, né? Enquanto que Perfeito. esse ônus da deficiência, enquanto um problema individual, é visto como uma isenção total da sociedade que não precisa se transformar, basta que a pessoa com Exato, deficiência se ajuste a ela, né? Mas ouvir exato. você falando isso, Jéssica, eu retomo à minha primeira fala, e no sentido de que eu fico muito emocionado em ouvir você falando isso de uma maneira tão assertiva e tão potente. Eu te agradeço, fico muito feliz em ouvir você falando assim dessa maneira e sei e percebo que a nossa luta não tem sido em vão, né? Sobretudo quando eu ouço pessoas como você, como o Matheus também, pessoas muito ativas. Mas dando prosseguimento aqui, Jéssica, toma a liberdade de passar aqui a palavra ao Matheus. Matheus, falando um pouquinho também sobre essas barreiras que você enfrentou, tanto as barreiras atitudinais quanto, e aí concordando completamente com a Jéssica, mas usando essa terminologia, quanto às barreiras metodológicas. E até, inclusive, Jéssica, eu, enquanto uma pessoa com deficiência física, que usa a cadeira de rodas, é muito comum eu ouvir assim: aqui não pode fazer rampa porque é um problema aqui técnico, não dá para fazer rampa aqui porque é um problema técnico, porque não dá isso, não dá aquilo. Mas a gente sabe muito bem que por trás desse problema técnico, na verdade, tem a grande sombra da barreira atitudinal. Não é, Matheus? O que é que você acha? Como é que você tem visto essa questão das barreiras e dos preconceitos? Pois então, essas barreiras já começaram quando eu entrei, né, na faculdade. Muitas críticas, muitos comentários negativos, que realmente, de pessoas que achavam que eu não sabia o que eu estava escolhendo para mim, que eu não sabia onde eu estava me metendo, sabe? Eram pessoas assim que que parece que ficavam sugando minhas energias de todos os lados, sabe? Seja no trabalho, enfim, trabalhos em grupo, com pessoas de salas de aula, eram pessoas que estavam sempre ali, pensando dessa maneira sobre mim. Inclusive vindo dos próprios professores, sabe? Professores que não se interessavam por mim, não queriam saber, né, da minha interação, realmente duvidavam da minha capacidade, né? E eu mesmo, por vezes, me fui até a coordenação, enfim, até a área pedagógica do curso de medicina, para tentar ajudá-los a preparar, a fazer reclamações que os auxiliassem até mesmo a adaptar, por exemplo, as formas de apresentar certos conteúdos, né? De trazer acessibilidade para vários materiais. Mas é aquela coisa, várias pessoas passando a bola para outras, né, para outras hierarquias e não me dando ali o atendimento devido, né? E isso foram algumas barreiras que eu já enfrentei. Então, pessoas questionando sobre a minha habilidade, sobre a minha capacidade, também que muitas vezes não queriam aceitar a presença, por exemplo, de intérpretes ou da tradução em Libras na hora de provas, né?
Além disso, muitas vezes pegavam intérpretes que, por vezes, não, eram pouco qualificados e aí não conseguiam, por exemplo, né, fazer uma interpretação adequada tanto da minha fala quanto da fala das pessoas, né? Então, era uma situação bastante complicada, né? E ver todas essas barreiras se perpetuando desde então, desde que eu entrei no curso, antes de eu entrar no curso e até hoje, é uma situação ainda bastante complicada. E é um problema estrutural, né? Como a gente falou, são pessoas que muitas vezes ah, até recebem a inscrição de pessoas com deficiência na disciplina, ou então veem certos padrões comportamentais, mas aí não buscam se mobilizar para fazer mudanças, para promover mudanças, né? Ou então ficam postergando estratégias, postergando soluções. Então, hoje eu me vejo até hoje assim, fazendo várias reclamações, né, formais em relação à necessidade, né, de ampliar o conhecimento das pessoas que estão dentro do curso, não só em relação a essa questão metodológica, né? Mas também em termos de pesquisa, né? Se a gente parar para pensar, hoje a gente tem vários termos que são técnicos e termos populares, por exemplo, que são usados diferentemente na medicina. Por exemplo, o termo enjoo e o termo náusea, né? Dor de cabeça versus cefaleia. Então, assim, são, por vezes, glossários técnicos me ajudariam, né? A fazer essa compreensão um pouco mais clara, né, da língua portuguesa escrita, mas eu percebo que ainda é muito tradicional, né? Ainda tem essa perspectiva muito conservadora em relação ao que é necessário. Uhum. Eu quero aproveitar. Então, durante muitos Uhum. anos, eu fazia oralização, enquanto não tinha professores, eu até às vezes acompanhava, né, a oralização, depois isso na educação básica, né, quando não tinha intérpretes. Em diversos momentos já enfrentei também a presença de intérpretes pouco qualificados, pessoas que às vezes não tinham o conhecimento cultural da comunidade surda, então fui muito prejudicado por essas barreiras, né. Eu Essa estudei, questão essa questão do intérprete eu gostaria de abordar um pouco mais, Matheus, que era justamente minha próxima pergunta, era sobre a questão do intérprete, né? E a gente sabe, eu tenho acompanhado algumas questões ligadas a isso, à acessibilidade, falando genericamente, em suas várias dimensões, e tenho visto que essa questão da qualificação do intérprete é bem complicada, né? É bem complicada. Eu acompanhei um pouco mais de perto, há um tempo atrás, a experiência de um grupo de intérpretes aqui em São Paulo, da Universidade Federal do Grande ABC, que tinha toda uma metodologia de receber aulas antes, de qualificação do intérprete e tal. Como é que está isso hoje? Como é que está isso na sua universidade especificamente? Não, infelizmente essa questão de receber material, a maior parte dos intérpretes não recebem, né? Eu sou aluno, né? Então também não acompanho tanto a questão da dinâmica dos intérpretes, mas eu sei que é muito importante, de fato, que eles tenham tempo para fazer o preparo prévio, para receber o material, fazer glossário, mas eu sei que isso não acontece e isso de fato prejudica muito, né, o meu desenvolvimento. Mas assim, eu entendo que eles fazem o que podem, né? Mas é um trabalho em conjunto. A gente sabe que o intérprete se mobiliza, mas precisa desse trabalho coletivo, né, feito com os professores, para melhorar a qualidade da interpretação. Assim, a gente, inclusive, Matheus, tivemos já algum problema em relação à interpretação de Libras aqui no nosso próprio programa, inclusive, né? Então, que é uma coisa mensal, né? E imagine aulas diárias que você tem que acompanhar, aulas com várias horas de duração, enfim, é uma questão que realmente precisa avançar, né? Precisa avançar, precisamos nos debruçar sobre isso, enfim. Mas, e outra questão que agora eu quero dirigir à Jéssica, mas tem a ver com você também, obviamente, Matheus, que é o seguinte, Jéssica, como nessa sua trajetória acadêmica, como que você teve relações em que você conversou com pessoas para resolverem problemas específicos, com professores e tal, mas como a instituição se posicionou? A instituição, universidade aí, que você fez o curso.
como é que a instituição se posicionou? E você poderia dizer que, desde que você entrou e quando você saiu, hoje a instituição está diferente ou não mudou nada? Como é que você vê isso? A comissão de trás para frente, não sei. Já faz tempo que eu me distanciei. Eu fiz mestrado e graduação em lugares diferentes, né? Eu fiz Aham, a graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e depois eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná. Então, mas pegando o começo, como eu disse, e como o Matheus comentou também, né? A gente, tipo, passa nas provas. Eu também não fui cotista tanto no mestrado quanto na graduação. Eu entrei, tipo, consegui entrar. Depois, quando eu falei com o reitor admitiu a minha readmissão, né? Eu sei que não teria como ele não readmitir, tá? Mas eu preferi ter essa abordagem top-down, porque eu tenho com quem conversar. Foi assim que eu fiz na época, saca? Lá em 2006. Tipo, se der ruim e alguém começar a espernear, eu tenho alguém lá de cima que, tipo, a carta branca lá de alguém lá de cima, saca? aham, Então, uhum, a primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar aqui é que é muito massa, assim, esses trabalhos que a gente faz domésticos, com cola e barbante e tudo mais. É preciosíssimo e valiosíssimo tudo que a gente recebe dos colegas e dos professores que realmente se interessam, mas a coisa só muda mesmo com a abordagem top-down. Tipo, tem que vir de cima, tanto nas universidades onde eu estudei, quanto em todas as empresas que eu trabalhei. A gente só uhum, vê realmente a coisa acontecer sem despender toda aquela energia, como o Matheus comentou, né? Sem a gente se exaurir quando vem de cima. Porque aí é diferente, saca? Então, tipo, uhum, como eu reentrei na universidade com a carta branca do reitor, eu tinha um certo aval, assim, eu tinha um certo, não só autorização, mas o respaldo, saca? Tipo, o sim, apoio de alguém que vem de cima. Então, eu podia uhum, falar, olha, eu já falei com o reitor aprovou, sabe? E tudo mais. uhum. Então, é uma Interessante. abordagem diferente quando a gente Sim. quando vem de cima. Hoje, Jéssica, a maioria, se não a totalidade das universidades federais, possuem núcleos de acessibilidade, né? Eu Sim. quero crer que naquele tempo não existia ainda na sua universidade, não? É, então, daí eu ia entrar nesse inteirinho. Uhum, Em 2006, quando eu entrei na graduação, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, não tinha. Eles aceleraram, eles tinham um projeto, eles tinham a ideia. Aí uhum, eles aceleraram a construção do NAPN, né, do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, por minha causa. Então, eles aceleraram e aí, tipo, estruturaram e construíram o NAPN por minha causa, mas demorou bastante. Eu comecei a usufruir dos resultados, assim, de um jeito mais azeitado quando eu já estava saindo, ali em 2010. Então, eu não pude usufruir muito. Já uhum, quando eu entrei no mestrado, na Universidade Federal do Paraná, já existia o NAPN, eles já entraram em contato comigo logo que eu entrei na universidade. Mas naquela época ainda tinha um delay muito grande, uhum, porque qual que é a necessidade da pessoa com deficiência visual? O problema é que não existem materiais digitalizados, e os materiais digitalizados, as imagens, elas não são amigáveis com leitura de tela. O que quer dizer sim, que não são amigáveis com leitura de tela? Se você escreve uma fórmula, ela está renderizada, ela é uma imagem. Se você monta um gráfico, ele é uma imagem. E na engenharia tem muito gráfico, tem muita imagem, tem muita equação. Então, todos esses elementos em documento precisam ser descritos, precisam ser traduzidos para texto, para que o meu software leitor de telas, que ele é provedor de tecnologia text-to-speech, possa traduzir. Mas o que uhum, acontecia? Existe um delay muito grande, porque o pessoal só sabia em quais matérias eu estava escrita no começo do semestre. Aí ele só tinha uma ementa depois que eu estava inscrita. E daí é, ele só tinha os materiais depois que eu estava em sala de aula. E aí quando o uhum. NAPNE me devolvia os materiais, já estava no final do semestre. Então tinha um delay muito grande, tanto É um delay mesmo, né? É um delay mesmo. Que é, loucura. Mas então, é bem interessante, né? por isso que eu digo que o problema não é puramente metodológico, também existe uma questão atitudinal, sabe? Então, Sim, tipo, sacou. a interface é metodológica, mas existe uma questão atitudinal. Porque, assim, por que Sim. diabos é necessário que eu te dê a ementa porque eu tenho material?
Eu não preciso escolher a matéria para depois você preparar o material. Todas as disciplinas já tem que ter um material disponível. Esse que é o mundo ideal, né? Sim. Mas aí não acontecia desse jeito. Mas Legal. existia, sim, o NAPNE. Eu não sei como ele está hoje, já faz muito tempo. Eu saí da universidade em 2010, eu saí do mestrado em 2015. Então, eu quero crer que já esteja muito melhor. Assim, na internet, quando hoje eu preciso, porque eu ainda trabalho com tecnologia, né? Então, quando eu preciso de algum material, tá muito mais fácil para encontrar. Então, eu quero crer que para eles também tá muito mais fácil para disponibilizar para pessoas com deficiência visual também. Legal. Jéssica, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais com você sobre tecnologia. Nosso programa já está terminando daqui a pouco, hein? Olha como o tempo passa rapidamente, sobretudo quando temos pessoas tão interessantes aqui para conversar. Matheus, continuando sobre acessibilidade, uma dimensão da acessibilidade que é o acesso à informação, você começou a falar um pouquinho sobre a questão da terminologia, das palavras é, usadas na medicina, e a gente sabe que a Libras tem um conjunto de palavras, de modo geral, muito menor do que português, né? E como é que é isso na medicina? Como que é todo esse glossário da medicina? Já está em Libras? Se está trabalhando nisso? E se existem estudiosos de Libras e de português que está trabalhando nesse glossário? Como é que está isso? Hanna, você está sem Opa, som. perdão, desculpa. Essa é uma excelente questão, né? Porque realmente a gente sabe que ah, essa questão da linguagem técnica, né, ela precisa de muito preparo, precisa de muito glossário. Mas hoje acontece que as pessoas que trabalham na universidade, que é de quem eu posso falar, né, são profissionais terceirizados. Então, eu sei que não tem ninguém fazendo pesquisas específicas, pelo menos de uma forma formal, em relação à terminologia na área de medicina, né? Eu posso falar, isso eu digo do meu campus de Macaé, então não posso falar dos intérpretes efetivos da UFRJ, né? Mas eu sei que, por exemplo, quando eu entrei na universidade, assim como a Jéssica comentou, não tinha também um núcleo, né, que entrou em contato comigo, né? Então, o que houve, na verdade, foi eu recebi eu recebi, né? Eu não recebi nenhuma deliberação, aliás, acerca de nenhum núcleo da universidade que trouxesse, né, instruções melhores do que eu poderia fazer, né? De onde eu poderia fazer reclamações, né? Se eu poderia ir à ouvidoria para fazer, por exemplo, registros sobre questões a serem traduzidas, a essa necessidade dos glossários, né, em relação a essa terminologia que você falou, né, sobre a anamnese, que é o que a gente faz, é um desafio, né? Eu confesso que isso é um desafio. Mas para explicar isso tudo, né, para conseguir trabalhar todas essas especificidades do que deve ser feito em relação à adaptação de linguagem, em relação à adaptação metodológica, né, seja na condução de uma anamnese, né, nas aulas práticas, por exemplo, de medicina, a gente não tem muito lugar ainda, né, para fazer uma reclamação, né? Então a gente o que acontece é que eu sou sim privado de muito acesso à informação, Tuca, sabe? Então isso ainda acontece. A gente sabe que é errado, né? Que é antiético por parte da instituição. A gente sabe que, inclusive, por exemplo, a FEBRAPILS, que é a Federação, né, de da Federação Nacional, Federação Brasileira das Associações Profissionais de Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes, também tem recomendações, mas o buraco é mais embaixo, né? O problema é institucional. Então, a UFRJ não tem um núcleo forte hoje, por exemplo, que me dê esse apoio, pelo menos no campus onde eu estou, em Macaé. Eu já até pedi transferência para o campus principal no Rio de Janeiro, mas já foi negada em alguns momentos, né? Porque eu acredito que lá a gente consiga se desenvolver melhor, mas é muito complicado conseguir ainda quebrar isso, poder fazer uma reunião e esclarecer todas essas questões. Então, é um trabalho em construção, é complicado, viu?
E Barreira são atitudinal. diferentes, Barreira atitudinal, né? Uhum. exato, E, é isso Matheus, eu só mesmo. queria te falar também, você colocou a questão de atitudes antiéticas, né? Mas eu vou além, eu acho que é um assinte a um direito humano, né? É um assinte a um direito humano, não é só uma questão antiética, né? A gente tem que ter muito claro isso para poder se posicionar, né? Para poder se posicionar enquanto cidadãos, cidadãs, né? Estudantes, enfim, pessoas com deficiência que lutam por cidadania. Mas, Matheus, chegou uma pergunta aqui no chat sobre a questão, uma questão também que eu acompanho há muitos anos, sobre a educação bilíngue. Sempre houve uma polêmica do movimento surdo de não aceitar, a educação bilíngue, né? Como é que você vê essa questão da educação bilíngue português-libras? Excelente questão. Eu acho que a educação bilíngue ela é essencial, principalmente para que crianças surdas tenham contato com a língua de sinais. A gente sabe que a visualidade ela é essencial, por isso que a Libras é tão essencial para o desenvolvimento de pessoas surdas, né? E o português escrito, vindo como L2, é trazido também de uma forma mais forte no português, na educação bilíngue. Então, isso também nos fortalece no aprendizado do português escrito. Né? Então, o ensino bilíngue para surdos, ele é muito bom porque ele tira o foco também, né, da questão da audição. Assim como pessoas indígenas também têm escolas que ministram aulas, né, nas línguas indígenas, e ninguém questiona isso, porque todo mundo sabe que é cultural, todo mundo sabe que é uma questão, né, de herança, de língua de herança, na comunidade surda também pode ser visto dessa forma, né, é um direito linguístico. Então, a gente precisa, né, dessa formação para garantir direitos linguísticos que promovam o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, né? E o acesso à sociedade das pessoas surdas. Matheus, agora eu fiquei com vontade de perguntar, mas não vai dar tempo, sobre a questão da cultura surda. Mas a gente vai deixar para um próximo episódio, que nós já estamos finalizando, mas me deu uma coceira aqui de conversar sobre cultura surda. Mas, Jéssica, passando um pouco para você, já avisando que o nosso programa está no final, infelizmente, mas eu queria também conversar com você sobre essa questão de uma dimensão da acessibilidade, que é o acesso às tecnologias. Pelo que você já nos trouxe, o acesso às tecnologias assistivas foi fundamental para o seu aprendizado, né? Nos fale um pouquinho sobre isso, por favor. Vamos lá, vou tentar falar bem rapidinho. Pega aí, Hanna, vamos traduz aí. Então tá, Vamos embora. como eu comentei, quando eu entrei na engenharia, quando eu retomei as aulas, o reitor, ele recomendou que eu começasse com 3 disciplinas. Só que nenhum dos 3 professores sabia o que fazer comigo. E eu também não sabia o que fazer, porque eu sou a primeira e única engenheira do Brasil, né? Cega. E Primeiro depois médico veio. e o primeiro engenheiro, né? Olha Então, só. daí, de fato, também houve na minha história pessoas que falavam que eu não podia ser porque nunca tinha havido. Mas aí eles se depararam com uma pessoa que é nerd, né? Então, pelo princípio da incerteza, se não existe ninguém que fez, é porque nem sabe como é ser feito. Então, eu posso fazer e descobrir como vai ser feito ou como não pode ser feito. Então, mas quando ele convidou esses 3 professores, eles não sabiam o que fazer comigo, e o vice-coordenador do meu curso, o professor Iva Colli, aliás, beijo, professor Iva Colli, é o meu herói, ele entrou em contato com um cara chamado Rubens Ferronato, que naquela época em Cascavel, eu moro em Curitiba, naquela época em Cascavel estava dando aula de matemática para pessoas cegas, e estava desenvolvendo um produto que depois, quer dizer, estava desenvolvendo uma solução que depois virou produto e empresa chamado Multiplano. Esse professor, ele sempre foi muito proativo. E ele despencou de Cascavel aqui para Curitiba num domingo, ainda que não tivesse verba no departamento, ainda que, tipo, o professor Ivan falou, professor, a gente não dá aula no domingo, a gente não abre. Ainda assim, ele veio e o professor Ivan Colli improvisou um workshop com esses 3 professores que não sabiam o que fazer comigo. E aí o professor Rubens demonstrou como que funciona o multiplano. E eu tenho que dizer, assim, é uma coisa muito interessante a respeito de barreiras, porque quando eu fiquei cega, como eu disse, eu não nasci cega, né? Eu comecei a ouvir vários não pode.
não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E cada vez que eu ouvi o não pode, parecia que se erguia um muro, assim, ao meu redor, tá ligado? Quem é mulher ou quem é preto sabe do que eu tô falando. A gente também vive ouvindo não pode porque a gente é preto ou porque a gente é mulher. Então, não é uma coisa muito diferente. Quando eu fiquei cega, tipo, foram só não podes de outro sabor, mas eram, tipo, vários não podes, e foi ele levantando esses murinhos. E quando o professor deu esse workshop, no final do workshop, é como se explodisse todos esses muros de uma vez só. Porque a minha conclusão no final do aquele workshop foi assim: se o multiplano me permite conseguir fazer gráficos, se ele me permite estudar trigonometria, se ele me permite estudar probabilidade estatística, se ele me permite estudar circuitos, se eu posso fazer tudo isso, o que mais que eu posso fazer? Então, quando esse tipo de tecnologia assistiva é apresentado para a gente nesses momentos cruciais, eles impedem que outros muros cresçam e que impeçam a gente de fazer outras coisas. Hoje, como eu disse, o Multiplano não é apenas um produto, é uma empresa também. Ele chama, se vocês quiserem acessar, é multiplano.com.br. E ele foi tão bom, tão bom, tão bom, tão muito bem feito, que ele serve tanto para pessoas cegas quanto pessoas videntes. Então, e tem uma máxima aqui no Instituto Forense de Cegos que diz que aquilo que é bom para quem não enxerga é ótimo para quem enxerga. Então, basicamente, o que o professor Rubens acabou inventando foi um Lego para aprendizado diversos, principalmente na área de exatas. Ai, consegui? Que bacana, Jéssica. Você falou aí com as tecnologias assistivas explodir os muros, né? Vamos pensar nas tecnologias explosivas, então, né? Boa. Mas é Mas isso. explosão social, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente, exatamente. E como você falou no começo das questões culturais, a gente tem que explodir essas coisas, destruir essas coisas e ir em frente. Eu estou muito feliz em estar com vocês, em ter entrevistado vocês, em ouvi-los, coisas tão bonitas, tão fortes, tão importantes para nós, pessoas com deficiência. Parabéns, Jéssica, parabéns, Matheus. Muito feliz em conhecer vocês e espero que a gente possa se rever, que a gente possa se reencontrar e continuar esse bate-papo. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado, Hanna. E dizendo que este programa, ECOAR, Diálogos de Cidadania, é um programa patrocinado pelo SISDEF, Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. É uma plataforma com um grande número de informações, de dados sobre as pessoas com deficiência nas mais diversas áreas: educação, trabalho, cidadania, enfim. Conheça o SISDEF, Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, que é uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a Unifase. E eu quero agradecer a todos, a todas que estão aqui também nos bastidores, que nos apoiaram para a realização desse programa. Sem vocês, seria impossível. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Repetindo, Hanna, muito obrigado. Jéssica, Matheus, um forte abraço e até a próxima. Até o episódio 22 do ECOAR Diálogos de Cidadania.